Mateus 6:10. Eu não sei se eu vou conseguir falar, irmão, tudo que eu tenho para falar, tudo que Deus colocou no meu coração. Mas tenho a certeza de uma coisa: parte daquilo que Ele me deu, eu vou trazer para você, eu vou entregar para você, para que você possa compreender o que Deus Ele quer tratar conosco nesse tempo. Aleluia. O texto é esse aí, irmão, que nós não vamos, tá? Venha a nós o teu reino, Mateus 6:10. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Repita comigo: venha a nós o teu reino. Repita de novo: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Quero agradecer a Deus pela tua vida, por você estar aqui hoje com nós. A gente é uma alegria bem grande poder receber vocês. É uma honra poder celebrar contigo esses 9 anos da nossa vida, porque esse ministério é a nossa vida. Não dá para nós manifestar o reino sem nós nos posicionar como filho. A verdade é que Deus, Ele é Pai por excelência, e isso foi revelado por nós através de Cristo. Agora, o problema não é ser pai, o problema é se nós queremos ser filhos, porque Deus, Ele é Pai. Agora, será que eu me posiciono como filho? Será que eu estou me comportando como filho? Será que eu estou na casa como filho? Ou eu estou na casa como escravo e como órfão? Querido, o Senhor Jesus, Ele não veio estabelecer uma igreja de órfão. Ele veio estabelecer uma igreja de filhos. Ele veio estabelecer uma igreja de filhos. E quando você entende isso, você se movimenta no reino de Deus de forma muito tranquila, porque você entende por que você veio, você entende a tua identidade, você entende quem você é, você sabe por que você está no lugar que você está, você não tem dúvida da tua identidade. Coisa triste, querida, é quando nós vamos em um determinado lugar e a pessoa pergunta o nosso nome, pergunta quem nós somos, e nós não sabemos dizer quem somos. Agora, quando você tem o entendimento e quando você tem certeza de quem você é, querido, não tem dificuldade para você se movimentar nos diversos ambientes por onde você pisa. Aonde você vai, você sabe que ali você é o Filho de Deus. Aonde você chega, você sabe que ali você é o Filho de Deus, que você não é qualquer um. E hoje nós fomos ali comprar uma massa para poder servir um jantar aí para vocês. Tem uma comida aí, irmãos. Aleluia! E quando nós chegamos ali, os donos do negócio estavam sentados, foi eu e o Cleito. Eles estavam sentados ali sem muita expectativa, acho que quase fechando o ambiente lá. E nós chegamos, compramos ali uma massa, né? E eles ficaram muito felizes. Só que de repente, irmão, aquele ambiente que não tinha ninguém, começou a chegar um monte de gente. Começou a chegar um, começou a chegar outro, começou a chegar o outro. Acabou a massa. Acabou a massa e eles foram fazer novas massas, foram cortar novas massas. Sabe o que é isso, querido? O Filho de Deus, no ambiente que ele chega a presença de Deus. O ambiente que você está, irmão, chega a presença do Senhor. Em qualquer lugar que você chega, a presença do Pai, ela chega junto. E quando eu saí dali, eu falei com o Cleito: você percebeu? O negócio estava vazio e de repente tomou uma proporção que aqueles caras, eles perguntaram: que igreja vocês são? Aonde vocês congregam? Que lugar vocês são? E ali nós falamos: nós estamos lá numa igreja, lá no Taboão, né? Lá no Jardim Marilena, divisa com o Jardim Santa Lídia, e lá é uma bênção. E nós saímos dali e eles ficaram muito felizes. Então, querido, quando você entende que você é, quando você sabe quem você é, você não tem dificuldade para você dominar o ambiente que você está. Para Deus, Ele dominar o lugar que você está. Amém? Então não tem como manifestar reino sem entender que tu é filho. Não tem como você revelar o reino se você não entender a tua identidade. Se você tiver dúvida de quem você é, querido, só herda a herança quem é filho. Quem é filho? Eu sou membro de igreja. Não, membro de igreja não herda nada. Membro de igreja só gera problema. Você não é membro apenas, você é filho de Deus. Herança, irmão, não se dá para seguidor. Herança se dá para filho. Artista tem um monte de seguidor, né?
Se nós vemos alguns artistas aí, tem 5 mil, 10 mil, 15 mil, mas não basta ter ser seguidor, tem que ser filho de Deus. Sabe por quê? Seguidor não herda herança. Agora filho herda herança. Então, irmão, não dá para manifestar reino sem entender quem você é, sem entender a tua identidade, sem saber que você é filho. Amém? Você entende isso? Glória a Deus. E eu quero dizer para você, irmão, que esse ano é um ano muito feliz para nós. Nós tivemos um ano assim abençoador. Talvez você diga assim, mas o que o Senhor conquistou? Cara, talvez eu não tenha conquistado muita coisa, fisicamente falando, mas eu conquistei coisas espirituais que talvez eu não tenha conquistado nesses 25, 26 anos de crente. De março para cá nós temos vivido um tempo, irmão, um tempo único, um tempo onde Ele tem gerado em nós não apenas expectativas temporais, mas expectativas eternas. Algo eterno, irmão, tem brotado dentro de nós, de maneira que nós estamos vivendo alegres, não porque temos alguma coisa. Sabe por quê? Nós entendemos, querido, que a alegria não é quando você conquista, não é tempo mais de nós conquistar coisa, é tempo de nós renunciar coisa. E talvez a alegria seja justamente essa, porque nós aprendemos que quando nós renunciamos, nós estamos ganhando. Na matemática de Deus é o contrário, irmão. Quem ganha é quem perde. Na matemática de Deus, quem divide é quem soma. Na matemática de Deus, quem dá é quem recebe. E nós temos vivido isso no reino de Deus. Então nós estamos muito felizes, irmãos. Nós nunca nos sentimos tão bem quanto esse tempo que nós estamos passando na presença do Senhor. Talvez você diga, pastor, mas a igreja tem problema. Cara, a gente sabe, a igreja tem problema mesmo. Mas é essa igreja que Paulo diz quando ele escreve aí aos irmãos em Coríntios: olha, vocês estão cheios de problema, vocês são pecadores, vocês causam muito problema, mas é essa igreja de santos que o Senhor, Ele está esperando. Então não é os problemas que nos tornam mais santos ou menos santos. Então, irmãos, o apóstolo Luiz Hermínio, ele disse na quarta-feira que nós somos muito bons para poder invocar o nome de Deus, mas nós somos muito ruins para hospedar a presença de Deus. Quem lembra disso? Lembra, né? Então nós somos muito bons para poder invocar o Senhor, mas nós somos muito ruins para poder hospedar a presença de Deus. E o que o Senhor, Ele quer para esse tempo, irmão, não é que você apenas o invoque, mas é que você o hospede, mas é que você o carregue dentro de si. Verdade. E querido, não sei você, mas quando nós hospedamos alguém na nossa casa, a gente quer fazer o melhor para aquele cara, né? A gente faz café, a cozinha está pegando fogo e você vai lá e faz café, né, para o cara tomar. Por quê? Porque você quer deixar ele feliz. Ele é o seu hóspede, não é assim? Você vai no mercado, aí o cara diz assim: eu estou precisando de uma escova de dente, mas eu não trouxe a carteira. Aí você diz: não, leva a escova de dente que eu pago para você, porque você quer fazer o melhor para ele, você quer deixar ele feliz, ele é o teu hóspede. E com Deus é a mesma coisa. Não basta apenas você invocar o nome do Senhor. O que Deus, Ele quer nesse tempo, irmão, é se hospedar dentro de você. Ele quer que você entenda que você é o hospedeiro da sua presença. E nós estamos invocando muito, mas estamos hospedando pouco. Mas o Senhor, Ele quer abrir esse entendimento na tua mente, para que você compreenda que você não precisa apenas invocar o Senhor, mas você precisa hospedá-lo dentro de você. O que é hospedar, irmão? É carregar Ele consigo. Aonde tu vai, Ele vai. Aonde tu chega, Ele chega. Aonde você entra, Ele entra contigo. Verdade. Você está entendendo isso? Então vamos lá para a palavra que eu quero trazer para o teu coração. Aleluia. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O propósito de Deus sobre a terra, querido, quando Ele veio, quando Ele envia Jesus, Ele envia Jesus com um propósito. E o propósito dele foi o seguinte: vai lá, manifesta um reino, revela o Pai e manifesta um reino para aquele povo, para aquela nação. Esse foi o propósito de Cristo na terra: manifestar o reino e revelar o Pai.
A Bíblia no Antigo Testamento, ela vem contando a história dos judeus, a qual eles tiveram ali a presença de Deus. E os judeus, eles já conheciam a Deus, eles já sabiam o poder de Deus. Só que o que eles não sabiam é que eles tinham um Pai. O que eles precisavam naquele momento da história não era de um Deus poderoso que curava, que revelava, que transformava, não. Porque tudo isso eles já tinham visto. Eles viram, irmão, o mar se abrir e o povo passar. Eles viram tocar na rocha e a água sair. Então eles tinham visto coisas maravilhosas que o Deus dos judeus havia feito. O que eles não tinham ainda era o entendimento que eles precisavam de um Pai. E o que eu quero trazer para você nessa noite, querido, é que Deus, Ele não está sentado num trono esperando que você apenas o reverencie, mas Ele está sentado num trono aguardando que você o reconheça como Pai, que você entenda que você não é órfão. Eu vou falar de novo: Jesus não veio estabelecer uma igreja de órfãos, mas Ele veio estabelecer uma igreja de filhos. Ele veio estabelecer uma igreja de filho. Ei, e filho vive como filho e não como escravo. Aleluia! E às vezes nós estamos na igreja vivendo como escravo, mendigando coisas que nós já temos por direito, né? Mendigando coisas que já é nossa, mas por não entender quem somos, nós continuamos pedindo. Querido, você não precisa pedir aquilo que é do Pai, é herança tua, é teu, toma posse. Pastor, como é que eu tomo posse daquilo que é meu? Quando você entende quem você é, quando você entende no teu espírito, na tua alma, no teu coração, que você é filho de Deus. Aleluia! Primeira coisa, para mim manifestar o reino, é saber quem eu sou. Senão, querido, não vai dar, você não vai conseguir manifestar o reino que você não sabe nem quem tu é. Aleluia! Há quem diga, querido, que no inferno há uma fusão por ser lugares de muitas vontades. Lá cada um tem uma vontade, só que no céu só tem uma vontade. No céu só há uma vontade, e essa vontade é de Deus, essa vontade é do Senhor. E tudo que o Senhor governa, o reino é dele. Tudo que o Senhor governa, tudo que o Senhor rege, é reino dele. E se você é governado por Deus, o reino dele está em você. Às vezes nós queremos aceitar, irmãos, o sacerdócio de Cristo, mas nós não queremos aceitar o governo de Deus. A gente quer aceitar o sacerdócio de Cristo, porque o sacerdócio, ele cura as nossas feridas, ele derrama óleo sobre as nossas cabeças, mas nós não queremos aceitar o governo do Senhor. E tudo que Ele rege está sobre o governo dele. E se Ele rege a igreja, você está sobre o governo dele. Você faz parte de um reino dele. Você faz parte de um reino que não é dessa terra. É o reino dele. Você entende isso? Querido, nós temos aprendido, irmãos, que não é uma igreja grande que impressiona a Deus. O que impressiona a Deus é uma grande igreja. Eu falei isso acho que em março. É uma grande igreja que impressiona a Deus. E deixa eu te falar uma coisa. E uma grande igreja não se faz com paredes, só se faz com pessoas. Você está entendendo? Uma grande igreja só se faz com pessoas. Aleluia. Pode haver até, irmão, muitas grandes igrejas, mas o que Deus está procurando são pessoas que queiram manifestar esse reino. É uma grande igreja, porque uma grande igreja é constituída de pessoas que se deixam ser tocadas pelo Senhor. Tem um provérbio chinês que ele diz o seguinte: se a sua visão é para um ano, plante trigo,
Porque em um ano você vai colher. Se a sua visão é para uma década, plante árvores. Mas se a sua visão é para a vida inteira, comece a plantar pessoas. Acho que você não entendeu, querido. Se a sua visão é somente para um ano, plante trigo. Se a sua visão é para uma década, 10 anos, plante árvore. Mas se a sua visão é para a vida inteira, comece a plantar pessoas. Comece a semear em pessoas. Comece a cuidar de pessoas. E eu acredito, irmão, que um dos moveres da igreja para os últimos dias vai ser assim, onde nós vamos começar a investir em pessoas, a plantar pessoas. Querido, quando você planta pessoas, até o que você não pede, você recebe. Você está entendendo? Quando você começa a manifestar o reino de Deus, você começa a receber até o que você não está pedindo. Aí você começa, Senhor, mas eu nem pedi isso. Mas o Senhor, Ele começa a te entregar. O Senhor, Ele começa a te dar. Aleluia. E nós estamos vivendo, irmão, um fundamento bíblico. Um fundamento que nos leva não a buscar coisas na terra. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, onde as pessoas elas estão trocando os tesouros eternos pelas riquezas terrenas. Elas estão valorizando mais o que é terreno do que o que é eterno. Estamos vivendo um tempo onde as coisas materiais elas estão sendo supervalorizadas e as coisas eternas elas estão ficando em segundo plano. Elas estão deixando de serem valorizadas, porque nós vivemos pelo que vemos e não pelo que entendemos viver. Só que a palavra de Deus diz que você não tem que viver pelo que vê, você tem que viver pelo que você acredita. Você não tem que andar pelo que você está vendo, você tem que andar pelo que você acredita, querido. Você não é movido por vista, mas você é movido por fé. Você não é movido pelo que vê, mas você é movido pelo que você acredita. O que nós precisamos, querido, é parar de ficar adorando a adoração, né? Parar de ficar adorando a adoração e compreender tudo que está por fora da igreja. Porque às vezes a gente para dentro da igreja e nós não compreendemos o que está lá fora. Você está entendendo o que Deus está falando contigo? O reino de Deus, irmão, não é uma estrutura física. O reino de Deus não é uma estrutura, mas é uma condição de vida. E quando você entende essa condição de vida, a estrutura ela se resume apenas a um lugar, aonde você vem só para glorificar o nome do Senhor, pelo que Ele tem feito lá fora, através de você. O reino de Deus é uma condição, não uma estrutura, porque a Bíblia diz que Ele é invisível, você não vê, você não toca, você não apalpa, porque Ele não é uma estrutura, Ele é uma condição. E condição é essa, irmão, que ela foi colocada dentro de nós, ela está dentro de você. Você é o que carrega esse reino, é o que porta esse reino. Só que nós precisamos entender isso, irmão. O que as pessoas precisam não é de discurso. As pessoas precisam ter as suas vidas mudadas. E as vidas das pessoas só vai começar a mudar quando nós parar de discursar dentro da igreja e nós começar a tratar com as pessoas lá fora. Nós somos muito bons para discurso, mas somos muito ruins para transformar pessoas. Querido, se o Senhor Ele te transformou, você é um agente de transformação lá fora. Se o Senhor mudou a tua vida, você é um agente de mudança lá fora. Se o Senhor transformou a tua condição de pecador, uma condição de perdido, o Senhor Ele te mudou, Ele mudou a tua casa, a tua estrutura. Você é um agente para transformar as outras casas.
Você é um agente de Deus para isso. Querido, alguém precisa do que está dentro de você. Sabia disso? Alguém precisa do que está dentro de você. As pessoas não precisam do seu dinheiro. As pessoas não precisam do teu carro. As pessoas não precisam dos teus bens. Elas precisam do que está dentro de você. Elas precisam do que está aí. E talvez você até hoje está na igreja há 20, 30 anos e você não sabe o que você carrega. Talvez você está na igreja há 20 anos e você não sabe o que você carrega. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem gente na tua rua que está querendo, está precisando daquilo que está dentro de você. Tem gente aqui no bairro que está precisando do que está dentro de você. Tem gente do lado da tua casa. Ele não quer o teu carro, mas ele quer o que está dentro de você. Só que você não percebeu, porque você não sabe o que você carrega. Você não sabe quem tu é, você não sabe o que você tem. Porque se você soubesse, querido, talvez você, a tua rua, a tua casa, os teus vizinhos, eles não estariam da maneira que eles estão. Olhe para a pessoa que está do seu lado, com carinho, e diga para ela: as pessoas precisam do que você tem. Não gosto muito de fazer isso não, irmão, mas é um ato profético. Fale para ela com carinho, olhe para ela no olho dela e diga para ela: as pessoas precisam do que você tem, do que está dentro de você. E o que está dentro de você é precioso, irmão. Só que você precisa compreender isso. Glória a Deus. Atitudes espirituais, querido, como jejum, oração, como consagração, leitura da palavra, tudo isso é necessário. Só que isso transforma a tua vida. Isso ajuda você individualmente. Só que quando Cristo ele vem falando de reino, ele está dizendo o seguinte: ei, tem coisas que você vai precisar fazer, não para você, mas para os outros. Nos outros, nas pessoas, querido. Nós temos visto uma igreja, vivido uma igreja que nós só pensamos em nós. A gente ora por nós, jejua por nós, lemos a palavra por nós. Tudo isso é bom, é maravilhoso e é necessário. Só que chegou um momento, chegou um tempo em que o Senhor está dizendo: você agora não vai mais trabalhar por si mesmo, mas você vai trabalhar por pessoas que estão lá fora. Você vai trabalhar pelo teu vizinho, você vai trabalhar pelo teu amigo. Você não vai fazer por você. Quantos anos, irmão, nós temos vivido para nós? Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro o Senhor ele faz em mim, e Ele já fez em você. Só que quando Ele faz algo em você, querido, o reino de Deus não para em mim. O reino de Deus não para em você. Primeiro Deus ele faz em mim, esperando o quê? Que eu vá fazer no outro. Só que nós achamos, irmãos, que o reino de Deus ele para em nós. Deus ele fez alguma coisa em nós e parou em nós. Não para em você, querido. Não é esse o propósito. É para que você alcance outras pessoas. Pastor, mas eu estou doente, mas eu isso, mas eu aquilo. Ei, querido, quando você começa a manifestar o reino, quando você começa a fazer em outras pessoas, deixa eu te falar uma coisa, o Senhor ele vai fazer em você. Quando você começa a visitar os prostíbulos, quando você começa a tratar com as casas de recuperação, Gilberto, tenho certeza de uma coisa: você não está fazendo apenas por eles, mas Deus ele está fazendo pela tua casa, pela tua família, por você. Talvez você diga: mas eu que estou precisando. Ei, querido, você já tem. Você já tem. O Senhor ele já fez em você. E o que Ele está esperando agora? Que você faça em outras pessoas. A salvação não para em você.
A transformação não para em você, a cura não para em você. Mas pastor, eu estou precisando de cura. Querido, vai fazer em outros que Deus ele vai te curar. Deixa eu falar algo para você. O povo de Israel, ele chegava num determinado lugar, ficava um dia, 2 dias, às vezes horas, e vinha Moisés e dizia: junta a tenda, nós precisamos sair, nós precisamos andar. E aquele povo juntava as tendas e eles começavam a caminhar. Deixa eu te falar uma coisa: pessoas paradas não recebem revelação do Senhor. Pessoas paradas não contemplam os sinais de Deus. Pessoas paradas, elas não veem o que Deus está fazendo, porque estão parados. Ei, querido, você precisa se mover. O reino de Deus ele é móvel, ele não é estático. O reino de Deus é móvel. Cada vez que aquele povo movia-se, eles viam os sinais do Senhor. Chega de ficar parado, sentado em um banco, esperando que os outros façam alguma coisa por mim. Chega de ficar parado, sentado, esperando que alguém faça algo por mim. O Senhor está dizendo que é tempo de mover-se. O reino de Deus ele é móvel. O reino de Deus ele se movimenta. Ele não fica estático, parado, querido. E a Bíblia diz que ainda que fosse difícil, que eles estivessem carregando muitas coisas, as famílias eram grandes, mas cada vez que aquele povo se movia, todas as famílias se moviam. Sabe por quê? Quem fica para trás não consegue contemplar os sinais da glória do Senhor. Comece a se mover, comece a se movimentar, comece a fazer alguma coisa. Os sinais não seguem quem está parado, mas quem se move. Deixa eu te falar uma coisa aqui, querido. Quando eu não sou nem enfermeiro, mas quando o sangue ele para de circular em um dos membros do nosso corpo, ocorre alguma coisa que chamam de isquemia, né? Acho que é isso, isquemia. E o membro isquêmico ele se esfria, ele fica frio, depois ele escurece, e aí ele chega em um outro estágio chamado cianótico, que é o estado de morte. E aquele membro, irmão, ele morre. Então, quando ele fica, o sangue ele não circula, por conta disso, aquele membro ele vai morrer. E o que Deus ele está fazendo, falando para nós aqui nessa noite, é que o fato de nós estar estático aonde estamos, esse nosso paradão, essa forma de nós agirmos no reino de Deus, querido, pode nos levar à morte. Outro dia chegou um irmão aqui para mim e disse: nós fizemos aqui um trabalho onde nós selecionamos algumas equipes, alguns meninos, para compor algumas equipes de serviço na igreja. E no final um dos meninos virou para mim e falou: pastor, eu cheguei aqui hoje, eu falei para minha esposa que se eu não fizesse nada na igreja, eu iria morrer. Eu preciso fazer alguma coisa. E glória a Deus que o Senhor chamou quem queria trabalhar no reino do Senhor. Aleluia. Aí chega Jesus um dia desses, há 2000 anos atrás, e ele dizia: aqui assemelharemos o reino de Deus. E ele conta ali uma parábola, e essa parábola é a parábola do grão de mostarda. E ele diz que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, ela é a menor de todas as sementes, mas quando semeado, ele cresce e se faz maior que todas as hortaliças. O que eu quero trazer para você aqui na noite de Deus? O reino de Deus, irmão, só é pequeno para quem tem uma paixão pequena por Ele. Eu vou falar de novo. O reino de Deus só é pequeno para quem não é apaixonado por Deus.
O reino de Deus só é pequeno para quem tem uma vontade pequena. O reino de Deus só é pequeno para quem tem uma dedicação pequena. Aí o reino de Deus ele vai se tornar pequeno, mas quem se dedica muito, querido, o reino de Deus é grande, o reino de Deus é amplo, o reino de Deus ele se move, o reino de Deus alcança as nações. Você está entendendo isso? Amém? Você está entendendo isso, irmão? Querido, eu não estou pregando para uma igreja morta, não. Eu estou pregando para uma igreja viva. Aleluia! Faz alguma coisa, meu filho. Teu reino não findará. Sim, eterno. O reino é eterno. O reino é leal, e no trono está. Escuta, povo meu, sou a promessa. Abre os ouvidos espirituais e escuta a voz do Senhor. Por Deus, o Senhor quer levantar vozes na terra. Aleluia. Sim. Você é de Deus, querido. Proclame o reino do Senhor. E Jesus voltando está. Proclame isso. Proclame isso. Não findará. Diga para o mundo que o reino é eterno. Diga para o mundo que o reino é eterno. Sim. Sim, ele está no trono. E Jesus voltando está. E o teu reino não findará. Quando o reino de Deus vem, ele vem para mudar a mente, ele vem para mudar o coração, ele vem para mudar os pensamentos, ele vem para mudar a vontade de homens na terra. Quando o reino de Deus vem, querido, você não fica mais do jeito que você está. Teu coração é mudado, a tua mente é mudada, a tua vontade é mudada. Quando você chega a algum lugar, a realidade daquele ambiente ele muda. Quando você chega em algum lugar, a realidade daquela casa muda. Por quê? Porque o poder de mudança ele está sobre você. Porque o poder de mudança ele está sobre a tua vida. Porque o reino de Deus ele está dentro de você e você carrega ele com você por onde você vai. Querido, você não é uma pessoa vazia. Deus ele não errou com você. O Senhor ele não errou quando ele te formou. Ele tinha propósito específico com você. E um dos propósitos dele não foi apenas que você o adorasse, não fosse apenas que você o glorificasse, mas foi que você levasse o seu reino entre as nações. Aleluia, você é portador desse reino. Testemunha onde você vai, testemunha onde você chega. A proposta de Deus, querido, é que você seja a luz para as nações,
é que você seja a luz na tua rua, é que você seja a luz no Marilena, no Santa Lídia, aonde quer que você more, é que você seja a luz. A proposta de Deus é que você esteja comprometido com o Senhor, é que você se comprometa com aquilo que é dele, porque às vezes nós nos comprometemos muito com as coisas da terra e pouco com as coisas do céu. Então se comprometa com as coisas do Senhor. Querido, o que nós fazemos é muito importante, mas o que nós carregamos é mais importante ainda. O que você faz para Deus é de muita utilidade, é muito importante. Só que às vezes nós estamos tão preocupados em fazer coisas para Deus, que nos esquecemos de manifestar o que nós carregamos, o que nós levamos dentro de nós. E aí a gente cai naquilo que eu venho falando, no ativismo espiritual, aonde eu penso que quando eu faço alguma coisa para o Senhor, eu estou sendo aprovado por Deus. Eu falei isso lá em Portugal. Nem sempre o que eu estou fazendo está recebendo a aprovação do Senhor, porque não é o que eu faço para Deus, é o que eu levo dentro de mim que é importante. O que nós fazemos tem a sua importância, sim, mas o que eu carrego dentro de mim é muito mais valioso e muito mais importante. E outra coisa, o que você faz, você vai fazer hoje. Amanhã, se perguntar para as pessoas, elas já esqueceram o que você fez. Só que o que você carrega é eterno. O que você tem dentro de você é eterno. Se você perguntar, nós temos memória muito curta. Qual foi o time que foi campeão? Exceção dos fanáticos. O time que foi campeão, exceção dos cartolas. Exceção dos cartolas. Quem foi campeão o ano passado? Eu não sei quem foi campeão o ano passado. Sabe por quê, querido? O que nós fazemos, as pessoas esquecem, mas o que você carrega é guardado para sempre. O reino de Deus é eterno. O que está dentro de você é eterno. O Senhor, Ele não quer registrar funcionários. Senhor, Ele não precisa da tua carteira de trabalho para poder te registrar em uma ONG, em uma congregação, em uma organização religiosa, querido. Você não foi registrado em uma empresa, em uma instituição religiosa. Não é esse o propósito de Deus. Esse não é o propósito do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor, Ele quer amigos e filhos. Ele não veio aqui para poder te registrar numa instituição religiosa. Ele não veio aqui para te dar uma carteirinha de membro. Onde você congrega? Eu congrego na vida nova com Cristo. Cara, não é isso. É quem tu é. Verdade, Deus. É o que você carrega. Ele não veio aqui para te dar uma carteirinha da igreja. E por onde você passar, você mostrar: eu sou crente. Não é isso. O que Deus Ele espera é que você mostre quem tu é. É que você mostre o que você carrega dentro de você. É o que você tem, querido, que é valioso. Não é o que você faz. É que está aí dentro de você. É que tem validade. Ele quer filhos. O Senhor Jesus veio estabelecer uma igreja de órfão. Órfão não sabe nem quem é o pai, querido, vai saber quem ele é. Mas o Senhor Jesus, Ele veio estabelecer uma igreja de filhos. Obrigado. Não importa o que você diga sobre mim. Isso não importa. O que importa, querido, é a profundidade do relacionamento que você tem comigo. É isso. Não importa o que você diga de Deus. O que importa é a profundidade do relacionamento que você tem com o Senhor. A profundidade do relacionamento que você tem com Deus. Às vezes nós falamos muito de Deus, mas nosso relacionamento com Ele está muito aquém, querido, de relacionamento de pai e filho. Não basta dizer que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Isso está escrito, querido. Isso está escrito. O
que Deus quer é ter você por inteiro. Verdade, Deus. O que Deus quer é estar dentro de você. O que você precisa é revelar quem Ele é a partir de você. Não é a partir dos livros. Querido, os livros não revelam quem Deus é. Os livros revelam o que Deus faz. Mas quem Deus é, quem vai revelar é você. Porque você carrega Ele dentro de si. O reino de Deus não se manifesta por livros, se manifesta por você, se manifesta por nós. Os livros nos ensinam alguma coisa, mas o Senhor, Ele se revela através de você. O reino, Ele está dentro de você, não está nos livros. O Senhor, Ele não nos visita quando nós estamos orando, irmãos. Tem gente que pensa que Deus só visita Ele na oração. E Deus, Ele não te visita quando você ora. Quando você ora, você só mantém um contato com Ele, uma fala. Não é quando você ora que o Senhor, Ele se manifesta. Ele está aí. Eu só preciso entender. O reino de Deus, Ele está em nós. Deus não nos visita quando nós estamos orando. Deus não nos visita quando nós estamos dormindo. No começo da minha conversão, falaram para mim o seguinte, que eu não podia dormir sem camiseta, porque nem de andar de short, porque se eu recebesse a visitação de Deus, eu corria risco de ir para o inferno. Não sei se você já aconteceu isso também. Já? Querido, Deus, Ele não te visita quando você está dormindo. Ele está contigo aí todo dia. Ele está em você. Quando você dorme, Ele está com você. Quando você acorda, Ele está com você. Ele está em você todos os momentos. Você não ora para receber visitação de Deus. Você ora para manter contato com Ele. Sem camisa ou com camisa, na praia ou no campo, jogando bola, descalço ou calçado, Ele está com você. E se eu fosse você, eu louvaria, glorificaria e adoraria o nome dEle. Você entende a profundidade? Você entende a profundidade? E aí eu disse para a pessoa, e quando eu tomo banho? Nesse momento, se der um choque lá e eu não vou para o céu? Não, querido, Deus, Ele está contigo no banho também. Ele está contigo no banho também. Na piscina, Ele está contigo também. Sabe por quê? Não é o que você veste, é o que você carrega. É o que você tem dentro de você aí. E calabaçura, calabacé. Glória a Deus. Existe um fator determinante, irmãos. E o fator determinante na vida do Senhor Jesus à terra é esse: é chegado o reino dos céus. Aleluia. Só que nós não entendemos isso, querido. A gente vem para a igreja para Deus suprir as nossas necessidades e não para nós ser transformados. A gente vem para a igreja para receber coisa e não para ser transformado. Quando Jesus Ele chega, Ele não diz, e agora chegou o milagre, coxo, mas não foi isso que Jesus falou. Ele disse, é chegado o reino do céu. Era visível, irmãos, a manifestação dos atributos eternos de Deus na sua liderança terrena, por onde Ele passava. Jesus, por onde Ele ia, irmão, Ele atraía os céus para a terra. O que está faltando para nós é que nós precisamos atrair o céu para a terra nos ambientes em que nós estamos. Verdade.
Deus. Eu. Querido, na eternidade não tem dor. Na eternidade não tem miséria. Você sabe qual tem sido o problema da igreja? É que nós temos vivido, irmão, uma experiência espiritual. Só que é o contrário. Você precisa viver uma experiência humana. É o contrário. Irmão, a humanidade, ela é temporária. Aleluia. É só um tempo. Nós nos esquecemos de que essa humanidade aqui é só uma experiência. Você foi constituído mesmo, foi um ser espiritual. Acho que o Fabinho falou isso ontem. Só que a igreja tem se esquecido disso. A igreja ela tem se esquecido que a experiência é humana. É verdade, Você é um ser eterno. Você não foi constituído, irmão, para viver apenas um pouquinho de tempo. Você foi constituído para viver a eternidade. E na eternidade não tem miséria. Na eternidade não tem enfermidade, não tem dor, não tem pobreza. Se nós atrairmos um ambiente celestial para a terra, nós vamos viver a plenitude do Espírito Santo. Nós vamos conseguir viver sem ter nada, tendo tudo. Nós vamos viver triste como se estivéssemos alegres. Porque era a paz assim que Paulo vivia. Nós vamos viver sofrendo como se nós não sofrêssemos. Nós vamos ter ausência de tudo. Só que no momento seguinte a gente tem tudo. Quando você vive, irmãos, a eternidade na terra, você vive como pobre, sendo rico. Verdade, Deus. Sabe por que a riqueza de Deus, ela não é medida pelo que você tem. A riqueza de Deus não é medida pelo carro que você anda. A riqueza de Deus não é medida pela casa que você mora. A riqueza de Deus não é medida pela roupa que você veste ou pelo sapato que você usa. A riqueza de Deus, querida, é medida pelo que você carrega. É o que você carrega que determina quem você é, não é o que você tem. Não é o anel que você usa que determina quem você é. Alguém um dia virou para mim e falou: pastor, o senhor fez teologia, o senhor fez direito, o senhor é um advogado, cadê o teu anel? E eu olhei para ele e disse: querido, não é a teologia que determina quem eu sou, não é a advocacia que determina quem eu sou, mas é o que eu carrego que determina quem tu és. Eu não preciso de anel, irmão, eu preciso é de Cristo. Verdade, Deus. Nós vamos ter um tempo, querido, eu acredito nisso, onde quem nem sabe ler e escrever, ela vai sair por aí manifestando o Rei de Deus. Eu acredito em um tempo em que ninguém sabe falar, que não tem habilidades para fala, mas ele vai conseguir encher o céu com a sua presença. Ele vai conseguir encher o céu com aquilo que ele carrega e não com aquilo que ele fala. Você está entendendo o que é reino? O reino é o que você carrega, querido. E ele já chegou. Nós só não percebemos. Ele já está aí. Pastor, e quando o reino vem, a gente esse mover celestial eu devo atrair? Não, querido. A gente atrai muitas coisas. Nós devemos viver isso. Nós devemos viver isso, andar nisso. Vou falar de novo, o pastor Luiz Hermínio diz que nós temos muita facilidade para invocar Deus, mas nós temos dificuldade para a gente poder hospedar Deus. Tem muita gente invocando o Senhor, mas pouca gente hospedando Ele. Quando nós atraímos a essência do reino, irmão, isso nos leva a produzir para o reino.
Isso nos leva a produzir para o reino. E o que está faltando é nós entendermos isso. E nós só podemos produzir para a eternidade quando nós atraímos a essência do reino do céu e nos movemos de forma sobrenatural. Nós temos vivido, irmão, muito no natural, muito à medida que vemos, e não à medida dos céus. A gente tem vivido muito à medida da terra, mas o que o Senhor Ele quer trazer para nós nesse tempo, para essa geração, é que nós temos que viver a medida do céu. E a medida do céu, querido, ela não é medida com metros, ela não é medida com trena. A medida do céu, querido, ela vai além daquilo que você consegue ver, ela vai além daquilo que você consegue medir. A palavra do Senhor diz que aquilo que os olhos não viram, o coração não sentiu, os ouvidos não ouviram, é o que está estabelecido para nós no céu. É isso. Comece a viver a medida do céu na terra. Vamos começar a viver, irmãos, a estrutura dos céus na terra. Pastor, mas não dá. Comece a se mover de forma sobrenatural, irmãos. A gente precisa começar a se mover não pelo que nós estamos vendo. Comece a viver o sobrenatural de Deus na terra, e você vai chegar a lugares que você nunca imaginou chegar. Você vai viver coisas que você nunca imaginou viver. Talvez você não tenha vivido o que Deus tem para você, querido. Não é porque Ele é ruim, não é porque Ele não quer te dar, mas é porque você está vivendo aí no natural. Mas o Senhor Ele quer trazer algo sobrenatural sobre a tua vida na noite de hoje. Quando Jesus Ele veio à terra, irmão, Ele não vinha trazendo algo natural. Ele vinha trazendo algo dentro de si, na sua essência, que o mundo não conhecia, o mundo não tinha. O mundo tinha a revelação do que Deus fazia, mas o mundo não tinha a revelação de quem Deus era. Porque não basta saber o que Deus faz, a gente precisa saber o que nós carregamos. E esse tipo de revelação, querido, só recebe quem se move no reino de Deus. Só recebe quem se move. E por muito tempo eu aprendi que igreja era vir para a igreja para receber coisas. E aí tu vai para a igreja, eu vou buscar a minha bênção, eu vou ser abençoado. E aí eu cheguei lá em Itajaí, aí um pastor doido olhou para mim e disse: cara, você não vai para a igreja para receber coisa, você vai para a igreja para dar o que você tem, para renunciar o que você tem. E aí eu cheguei com esse negócio aqui, e aí alguns disseram: você está doido, pastor? Uns pastores vieram aqui e disseram: pastor Henrique ficou doido. Porque nós aprendemos, querido, que a gente tinha que vir para a igreja para receber coisa. Só que quem se move no reino de Deus, ele não vem para receber coisa, ele vem para dar o que ele tem. E o Senhor Jesus, na sua essência, ele entendia isso. E ele diz: eu não vim para receber, mas eu vim para dar. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E não foi servir com o que eu tenho, não, é servir com a minha vida. Quem entende o reino de Deus, querido, não vem para a igreja para receber nada, ele vem para a igreja para dar o que tem. E eu falei ontem aqui, o Senhor trouxe uma palavra no meu coração, que Deus ele não quer o que você tem apenas, Ele quer você mesmo. E quando a Bíblia diz que o Senhor ele quer a nós por inteiro, Ele está dizendo o seguinte: eu quero a tua casa, eu quero a tua família, eu quero os teus filhos, eu quero os teus bens materiais, eu quero a tua empresa, eu quero os teus negócios, eu quero o seu salário, eu quero tudo, eu quero você por inteiro. Não se entrega a Ele sem reserva.
Tudo que você tem é dele. Tudo que você tem é dele, querido. O filho que tu ama é dele. A casa que tu construiu com tanto esforço é dele. Aquele carnê de 60 meses que tu acha que é teu, é dele também. Aquela lojinha que você administra é dele também. O salário que você ganha é dele também. Pastor, eu estou fazendo o que aqui? A esposa que você tem, linda, maravilhosa. Pô, não, cara. É dele também. E os homens lindos? O marido lindo que você tem, que você chama de feio, acha que é chato, é dele também. Então deixa eu te dizer uma coisa: é tudo dele, é para a glória dele, é para a honra do nome dele. Pastor, e quem não tem esposa, não tem trabalho, não tem nada, você é dele também. Você é dele também. Queridos, o momento em que Jesus vivia era tão fantástico. O estágio da vida de Jesus era tão lindo que todos os problemas eram vistos como oportunidade para manifestar o reino de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: o que você está vivendo hoje é oportunidade para você manifestar o reino de Deus. Sabe aquele problema que você está passando? É oportunidade para você manifestar o reino de Deus. Sabe essa situação que você está vivendo? É oportunidade para você manifestar o reino de Deus. É o reino dele, irmão. O reino é dele, a igreja é dele. E a igreja é de quem? É do pastor? Não, querido. Deus não deu igreja para pastor, Deus deu pastor para a igreja. A igreja não é minha. Deus não deu grupo para líder. Eu tenho um grupo de criança, o grupo de criança não é teu, o grupo é dele também. Eu tenho um grupo de jovens, não tem nada. Deus te deu para o jovem. O grupo é dele, é tudo dele. O negócio era tão fantástico com Jesus na terra, que Jesus era o próprio Rei de Deus, irmão, se movendo sobre a face da terra. Por onde ele passava, o Rei de Deus chegava. Aonde ele ia, ali estava o Rei de Deus. Aonde ele colocava o pé, o Rei de Deus chegava. Deus colocou você no lugar que você está. Talvez você nem goste do lugar que você está, mas Deus colocou você no lugar que você está. Não foi para outra coisa, querido. Não foi para propagar uma religião. Não foi para dizer que você é crente. Não. Foi para dizer que você é evangélico, ou católico, romano, ou protestante. Foi para isso. Jesus colocou você onde você está. Foi para você fazer a diferença. Foi para você fazer a diferença. Não foi só para você dizer, abrir a bocona santa e dizer, eu sou crente. Crente até o capeta é, irmão. Só que ele não carrega o que você carrega. Ele não tem o que você tem. Ele não pode fazer o que você tem que fazer. Porque não foi colocado nos demônios o Rei de Deus. Ele foi colocado em você, em nós. Não foi colocado também nos anjos, pastor. Não, é você. Não espere, irmão, para os anjos fazer o que você precisa fazer, que é manifestar o Reino de Deus. Não foi só para você vir para a igreja domingo, não.
foi só para isso, não, irmão. É parte disso. O vir à igreja é apenas parte do que você faz, do que você carrega. Quem tem o reino de Deus, quem tem o reino de Deus se une a eles em espírito. Quem carrega o reino de Deus se une a ele em espírito com ele. 1 Coríntios 6,17. Quem carrega o reino de Deus, querido, está unido com ele em espírito. Não anda em desunião, não, anda em unidade. Já vou caminhar para o fim. Aleluia. Certo dia, umas pessoas elas pediram para um sábio explicar o que era a eternidade. E aquele sábio, ele disse o seguinte: não tem nada para ser explicado, ou nada pode ser explicado se não tiver um princípio. Foi a resposta do sábio. E insatisfeitas, aquelas pessoas, elas estavam ansiosas por ouvir um conceito concreto sobre aquele questionamento que elas estavam fazendo. E elas queriam que aquele pensador desse a elas uma resposta plausível sobre a sua pergunta. E pediram para que ele explicasse melhor o assunto. E diziam entre si que murmurador tem em todo canto. Nada poderia existir sem ter um ponto de partida. Isso segundo elas. E ele caminhou em direção àquela multidão de pessoas que estavam próximos dele e disse o seguinte: esvaziem um oceano com esse cântaro que está próximo de vocês. E quando vocês terminarem de esvaziar, vocês estão perto da eternidade. Pastor, eu não entendi nada. Eu também não tinha entendido. A eternidade, querido, ela só pode ser compreendida por meio de uma relação eterna e divina. Não dá para compreender a eternidade se você não tiver uma relação divina com o Senhor. Não dá para compreender a eternidade se eu não tiver uma relação espiritual com Deus. Não dá para entender. Então deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisas que você ainda não entende. Não é por falta de revelação, é por falta de relacionamento com o divino. É por falta de relacionamento com aquele que é eterno. Aleluia. E isso, querido, não é algo que é produzido. Pastor, dá para produzir isso? Não. Você tem que atrair isso. Você tem que atrair isso. Buscar isso. Ir ao encontro disso. Não é algo que se encontra em livro, é algo que se bebe, é algo que se experimenta. Tem uma mensagem que eu gosto muito. E por que coisas boas nos levam ao inferno? Eu já preguei isso aqui. Pode coisas boas nos levar ao inferno? Deixa eu te falar algo, querido. Tem coisas boas que você vai ter que deixar para você manifestar esse reino. Tem coisas boas que você precisa deixar. Repita comigo: abandonar o pecado. É a nossa obrigação. Abandonar as coisas que não são pecados por amor ao reino é uma questão de honra. Fale para a pessoa que está do seu lado: abandone o que é proibido e renuncie o que é permitido. Tem coisas permitidas que você vai ter que renunciar, querido, para que esse reino ele se estabeleça através de você. Não dá para manifestar o reino sem renunciar a algumas coisas. Ficou ruim essa parte, né?
Essa parte é a parte boa, querido, é a parte da preparação. É a parte que o Senhor Ele nos prepara para poder levar esse reino. Eu já estou encerrando. Eu não sei se você já fez essa pergunta, mas eu já fiz um dia. E a pergunta era: por que nós não aceitamos a Jesus e vamos direto para o céu? Por que nós não aceitamos Jesus e vamos embora? E Ele nos leva embora. Por quê? Será que você já se perguntou? Ele tem um propósito em manter você aqui na terra. E o propósito, querido, não é outro. O propósito não é que você fique rico. Não. A riqueza é uma consequência. Você pode até ficar milionário. O propósito de você ter aceitado Jesus e Ele te manter na terra, querido, não foi por outra coisa, mas é porque Ele quer te usar. É porque Ele quer que você atraia os céus para a terra. Pastor, o propósito é para me sofrer? Não, não é para sofrer não. Mas não é, irmão, porque Deus Ele quis que você sofresse não, irmão Josefa. É porque Ele tem um propósito com você aqui na terra. E o propósito é que você manifeste o céu na terra para as pessoas. Irmãos, o Senhor Ele não chamou você apenas para ser diferente. Tem muita gente dizendo que nós somos diferentes e eu não aceito muito essa classificação de ser diferente, não. O Senhor Ele não te chamou para ser diferente, o Senhor Ele te chamou para que você seja transformado. E que você leve essa transformação aonde tu vai, aonde você pisa, aonde você chega. Você sabe por quê, querido? Você sabe por que os macumbeiros estão fazendo algumas coisas por aí? Porque a igreja deixou de cumprir o seu papel. Você sabe por que diversas religiões heréticas estão fazendo o que estão fazendo? Porque nós deixamos de cumprir o nosso papel. Sabe por quê? Querido, tem coisa que a gente espera da política e não é a política que vai fazer. Tem coisa que a gente espera do governo e não é Bolsonaro quem tem que fazer é a igreja. É a igreja que tem que fazer. Você é voz de Deus na terra. O Senhor Ele te salvou e te deixou na terra porque Ele contava contigo. O Senhor Ele não errou, querido, contigo. O Senhor Ele acertou com você. Você não foi marcado com a glória de Deus só para ser diferente, não. Você não foi marcado com a glória de Deus só para carregar um título de crente e para sair nos jornais, das televisões, uma manchete dizendo: os evangélicos já são mais de 50% da população brasileira. Não é isso, querido. Você não foi marcado com a glória de Deus apenas para sair uma manchete no jornal que nós podemos eleger um presidente para o Brasil que vai mudar a nossa história. Não é o presidente que muda a história, é a igreja que vai mudar a história da nação. É o povo de Deus que vai mudar a nação por intermédio daquilo que você carrega dentro de você, por aquilo que você tem. O Senhor Ele te deixou aqui, querido, porque Ele tem um propósito. Ele tem um propósito contigo. E talvez você está na tua casa, na tua igreja, e você ainda não entendeu qual é a finalidade do propósito de Deus com você. Eu estou indo lá só para ficar na porta porque eu sou porteiro. Não. Eu vou lá porque é culto de domingo, eu sou crente, eu tenho que ir. Não. Vem para isso não, querido. O Senhor tem algo mais para a tua vida.
Aleluia! Você é a geração desse tempo. Você é a geração que vai marcar a história da igreja desse tempo. Você tem que ser a geração que vai marcar a história da população desse tempo. Saia do saudosismo e achar que tudo só acontecia no tempo de Pedro, que tudo só acontecia no tempo de Tiago, de João e de Maria. Ai, que tempo bom foi aquele. Década de 80, aquele avivamento. Sair desse saudosismo, querido. Você não é a bola da vez, porque o pastor Luiz Hermílio disse que a bola da vez é a primeira a cair na caçapa. Mas você é a pessoa que Deus ele quer usar nessa geração agora. Você é a pessoa que Deus ele quer usar para salvar o Marilena, para salvar Jardim Marilena, salvar Santa Lídia, para salvar Guarulhos, para salvar Taboão. Faz a diferença aonde você está, querido. Lá no Paraguai, o Senhor te levou porque Ele também tem um propósito lá. Faz alguma coisa lá também. Você não está sendo transformado apenas para uma igreja. Você não está sendo transformado apenas para uma igreja. Mas você está sendo transformado, querido, para você ser usado por Deus, para você manifestar o que você carrega, para você ser boca de Deus na terra, para você manifestar o reino de Deus na terra, não apenas para ficar numa igreja, não. O Senhor ele quer que você entenda que esse reino ele não é estático, ele é móvel. Você não trabalha para uma igreja, você serve a um reino. Você não trabalha para um pastor, você serve a um reino. Então, irmãos, nós precisamos parar com esses obstáculos e manifestar esse poder transformador que o Evangelho ele tem para transformar as pessoas. E aí o Senhor me levou lá quando Jesus encontrou com Pedro, no capítulo 22 de Lucas. E a Bíblia diz que Jesus olhou firmemente para Pedro. Olhar firme, irmão, é olhar e não tirar os olhos. Sabe quando tu olha com aquele olhar apaixonado para tua esposa? Se tu não olha mais, começa a olhar. Porque se tu não olhar, tem um que vai olhar. Então, começa a olhar para ela. Aí Jesus olha firmemente para Pedro. Olha firme no olho dele. Eita Jesus. E seria normal nós pensarmos que Jesus ele estava recriminando Pedro, condenando Pedro, porque no dia anterior ele negou o Senhor 3 vezes. Então seria óbvio nós pensarmos que o mestre estava muito triste por ter sido traído. Não seria comum, normal nós pensarmos? E ele não foi traído por qualquer pessoa, ele foi traído por um dos melhores amigos. Pedro era um dos 3 que subia no monte para Jesus, como Jesus, para orar. Pedro era um daqueles que estava orando com Jesus. Era Pedro, Tiago e João. Pedro caminhou com ele. Então, quando Jesus olha para Pedro, com aquele olhar firme, alguém poderia dizer: vai vir uma paulada por aí, Jesus não vai querer Pedro nunca mais. No entanto, querido, eu entendo que aquele olhar era um olhar profético. Aquele olhar que Jesus olhou para Pedro, ele estava profetizando, dizendo: Pedro, a tua sombra vai curar. Pedro, tua sombra vai curar. Repita comigo: Pedro, a tua sombra vai curar. Pedro, a tua sombra vai curar. Pedro, a tua sombra vai curar. A tua sombra vai curar, querido. Não acredite nas pessoas por aquilo que elas são ou por aquilo que elas podem fazer. Jesus ele não acredita em você por aquilo que você faz ou por aquilo que você pode fazer, não.
Só que quando o Senhor olha para Pedro, Ele não está olhando o que Pedro podia fazer, mas Ele estava olhando o que você podia se tornar. Ele estava olhando para Pedro e dizendo: Pedro pode se tornar um grande discípulo. Pedro pode se tornar um grande pregador. Pedro pode se tornar um grande evangelista. Pedro pode se tornar um grande homem de Deus. E a Bíblia diz que no primeiro discurso de Pedro, 3.000 pessoas se renderam aos pés do Senhor. Ei, querido, não é o quem você é quem você se transforma. Em quem você tem se transformado. Talvez hoje você não seja nada diante da sociedade. Talvez hoje você não seja nada diante dos olhos de muito, mas diante dos olhos de Deus, o Senhor Ele está dizendo: Pedro, a tua sombra vai curar. A tua sombra vai curar. Por onde você passar, vai ter milagre, vai ter cura, vai ter salvação de alma, vai fazer a diferença. Você não foi levado para o céu quando você se salvou, porque o Senhor Ele tinha um propósito ainda com a tua vida. Talvez você está aqui hoje e está dizendo: pastor, mas sou eu que estou precisando. Não, cara, você já foi alcançado, a graça já te alcançou. Sou eu que sou necessitado? Não, você não precisa, você já tem, já está dentro de você. Ah, mas eu estou vivendo um problema, cara. O Senhor não se move pelos teus problemas. Aleluia, Deus. O Senhor não se move pelo que problema que passamos. Para com isso, o problema é só uma oportunidade do Senhor manifestar o reino. Aleluia. Só que você não entendeu. Você não entendeu, entende isso, Fernanda? O problema é só uma oportunidade que Deus está te dando para que o reino se manifeste através da tua vida. O Senhor não se move pelos problemas que passamos. O Senhor, Ele se move pelo que carregamos. Vem para o reino, querido. Vem para o reino. A nossa realidade não é a realidade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, para nós encerrar. Isaías, lá no capítulo 6 e o versículo 8, ele diz: depois de ouvir isso, eu ouvi a voz do Senhor, e essa voz, ela dizia: a quem enviarei? E a mesma voz dizia: quem há de ir por nós? Aí o profeta diz: envia-me a mim. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Querido, Isaías, ele não estava vendo só a grandeza de Deus e as suas promessas, porque às vezes nós ficamos parados nas promessas de Deus e na grandeza dos céus, que nós não conseguimos ver o que Deus Ele tem para as nossas vidas. A gente para nas próprias misérias, a gente para nos próprios problemas, mas Isaías, ele percebe a necessidade das pessoas. Deixa eu te falar uma coisa: quando nós temos um encontro com a glória de Deus, nós temos uma visão de 3 ângulos, de 3 dimensões. Presta atenção em mim. Talvez essa palavra você não escute ela nunca mais, e com certeza você pode escutar ela melhor, de outra forma, mas igual você não vai ouvir. Quando nós temos um encontro com a glória de Deus, nós temos uma visão de 3 dimensões. Primeira dimensão: você tem uma visão da tua realidade. Qual é a tua realidade hoje? Você tem uma visão da visão de Deus, ou você tem uma visão da necessidade das pessoas? Querido, a salvação é por graça, o reino é por conquista. A salvação é por graça, o reino é por conquista. Deixa eu te falar uma coisa: o reino não vem pela graça, você tem que conquistar.
querido, você pode enxergar a glória de Deus segundo a tua realidade, segundo a realidade de Deus ou segundo a realidade das pessoas. Você escolhe. Você que escolhe. Glória a Deus, aleluia. Eu escolho ver segundo a ótica de Deus. O problema para Deus é só a oportunidade do reino ser manifestado. Eu estou com um problema lá em casa com meu marido. É uma oportunidade de tu manifestar o reino de Deus na vida dele. Estou com um problemão lá na minha empresa. É a oportunidade de você manifestar o reino de Deus na tua empresa. Estou com um problemão no meu ministério. É a oportunidade de você manifestar o reino de Deus lá no teu ministério. Estou com um problemão com a minha esposa. É a oportunidade de você manifestar o reino de Deus lá com a tua esposa. Como que você tem visto a glória do Senhor, querido? Isaías diz: ai de mim, que estou perdido, porque eu sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos, eles viram o Rei. Querido, quando você tem um encontro com o Rei, tua ótica ela muda, tua visão muda, a tua compreensão das coisas ela muda. Então feche teus olhos, por favor. Eu quero orar por você nessa noite, querido. Nós estamos em um tempo onde nós estamos manifestando realmente esse reino, onde a nossa vontade é que toda a igreja compreenda o propósito de Cristo na terra, que foi realmente revelar o Pai e manifestar o reino. Não foi para outra coisa, foi para isso. E você é agente de transformação para as nações, para as pessoas. Você é agente de transformação na tua casa. As pessoas precisam ser transformadas na tua casa. Venha o Rei de Deus. Venha o Rei de Deus. Venha o Rei de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Feche teus olhos. Vai pedindo para o Senhor te dar compreensão, para que esse reino ele seja manifesto através de você. É glória para sempre, amém. Teu é o reino meu, é o reino, é glória para sempre. Deus, que haja entendimento na tua igreja, Senhor. Que esse reino, ainda que não seja um reino visível, ó Deus, mas é necessário que nós, como agentes de transformação, o manifestemos na terra, Senhor, ao ponto, ó Deus, de nós levarmos Ele, aqueles que estão necessitados, chorando, clamando. Não é tempo mais de nós buscar coisas, é tempo, Senhor, de nós buscar pessoa. Não é tempo mais de nós investir em nós mesmos, é tempo de nós investir em pessoas, em vidas. Traz entendimento, Senhor.